Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Paz. Roda a vinheta. Muito bom, hoje a nossa conversa será com dois membros do Bible Class, que é uma iniciativa que promove estudos bíblicos em inglês. O Anderson, de 42 anos, casado com a Simone, pai do Pedro e do Arthur, é membro da Igreja Batista em Brás Cubas, aqui em Mogi das Cruzes, atua como professor da Escola Bíblica Dominical, é músico cristão e líder da Bible Class, fundada em 2013. Anderson é técnico em enfermagem e trabalha no Hospital HCOR, unindo fé e o cuidado com vidas. Ufa! Welcome, Anderson! Thank you so much, Juliana. Muito obrigado. É um privilégio poder ser convidado, vir aqui. Muito obrigado por esse momento especial para nós. Muito bom. Ao lado do Anderson, eu estou com a Gabriela Errara, que tem 30 anos, é casada, é facilitadora do Ministério Bible Class na Igreja Batista, também em Brás Cubas. Ela é, acredito como eu, apaixonada pelo inglês desde criança e também hoje atua como intérprete para a equipe de Randy Wedstone, da Bible Class. Ela usa os seus dons para glorificar a Deus, unindo o aprendizado do inglês ao crescimento espiritual. Welcome, Gabi! Thank you, Ju. Muito obrigada mesmo. É um prazer enorme estarmos aqui para falar de um ministério que move os nossos corações. Então, estamos muito, muito, muito felizes. Sim. Eu fiquei muito contente quando eu descobri vocês. Porque, enfim, eu como professora de inglês e atuando nesse mercado há tantos anos, é uma dificuldade muito grande a gente conseguir unir as duas coisas, né? A impressão que dá é que é um mundo separado, né? Você tá lá dando aula de inglês e tem os livros, em nenhum momento nos livros a gente tem a chance, né? Sim. De falar de Deus, de Cristo. Então, assim, eu fiquei muito, muito empolgada. E aí, para vocês que nos acompanham, antes da gente começar a nossa conversa, vocês vão assistir um vídeo curtinho que resume um pouquinho o trabalho do pessoal da Bible Class. Assiste aí. Anderson, você tá na fundação do Bible Class lá em 2013, então há 12 anos. Não, 22 não, há 12 anos você fundou o Bible Class. Isso. O que te motivou? Muito bom, Juliana. Isso é muito especial para mim, né? Começa quando eu tenho a minha decisão em aceitar a Cristo. Isso moveu meu coração em compartilhar a palavra de Deus. E através disso a gente sempre tem esse olhar de procurar de que forma nós podemos comunicar a palavra de Deus. Então tudo que é oportunidade a gente utiliza para essa divulgação. E aí eu comecei a fazer inglês numa escola em Suzano e de repente veio aquele toque do Senhor falando assim, poxa, usa o inglês para fazer isso. E daí, alguns anos depois, chegando aqui em Brás Cubas, na Igreja Batista em Brás Cubas, tive a oportunidade de conversar com o pastor Walter, que é o presidente da igreja IBBC, e aí eu apresentei para ele esse projeto. Só que, na época, eu tinha a ideia de fazer um culto em inglês, que era o Live Experience. Tá. E aí eu pensei nessa programação, né, onde reunia ali uma equipe de louvor cantando as músicas em inglês, um pregador convidado trazendo a mensagem em inglês. E como a ideia era fazer no domingo, a gente não podia descartar os membros da igreja que não falavam inglês. Então a gente teve que colocar... É um desafio, né? Enorme. E a gente trouxe um intérprete também para poder nos auxiliar. E quando eu apresentei para o pastor essa ideia, ele já meio que lendo o meu coração, ele falou assim, mas tá faltando alguma coisa. Eu falei, o que, pastor? E depois que acabar essa programação, o que acontece? Aí foi onde eu falei, ele
mesmo deu a ideia de que tinha que ter uma continuidade. E foi onde surgiu a Bible Class, que era a escola bíblica dominical, todos os domingos, às 9 horas. Tá. Então, foi nesse momento que ali eu percebi que Deus estava me entregando algo maior para minha vida, né? E aí eu pensei, agora o negócio é sério e eu preciso agregar pessoas a esse ministério. Exatamente, porque sozinho não dá para fazer, né? E aí? E assim, mas vocês chegaram a fazer esse culto primeiro? Ele aconteceu. Exato. Porque eu imagino que a igreja, eu tenho uma percepção aqui de fora, né? Que a gente tem muitas pessoas que vêm de fora do Brasil, da comunidade evangélica, e que são falantes de inglês, né? São nativos, né? Então, as pessoas, assim, de repente o material ali humano até teria, né? Sim. O primeiro culto foi muito especial para a vida da igreja, para nossa vida. Foi em 2013 foi em 2013 mesmo? E o primeiro culto, ele reuniu muitas pessoas, algo em torno de 40 pessoas em toda a equipe, né? Tá. Tivemos a oportunidade de ter um americano trazendo a mensagem e foi de um impacto muito grande para a vida da igreja, porque não era só uma atividade comum, era algo espiritual, porque nós nos propomos a orar, pedir direcionamento a Deus, pedir que as pessoas fossem impactadas por este trabalho, né? Então isso acabou atraindo muitas pessoas que ali se viam atraídos pelo inglês e ao mesmo tempo pela palavra de Deus, né? E o que eu posso dizer assim que foi muito, muito especial esse primeiro culto para mim, porque nós tivemos pessoas ali reconhecendo a soberania de Deus e entregando a vida para Cristo. Isso foi muito positivo e acho que o maior resultado que a gente podia ter. E acabou então sendo uma injeção de ânimo muito grande para que o projeto continuasse, certo? Mas aí a escola dominical de estudo bíblico em inglês, ele seguiu-se logo depois desse culto? A Gabi estava nesse culto aí, nesse primeiro culto? Eu participei do primeiro. Cantando lá com a equipe. Caramba, foi muito legal. Então você foi uma das 40 mobilizadas, né? Para esse culto. Sim, nós tivemos um mini coral com vozes, a banda, e eu tava ali na banda com o pessoal. Foi muito legal. Eu já estudava inglês, já gostava muito. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, opa, vamos. Uma coisa diferente, né? Eu era adolescente, então fui de cabeça, participei, foi muito, muito bacana. Toda vez que aparece lá nas memórias do Facebook, é muito gostoso relembrar de todo o processo, assim, sabe? E é muito legal, porque foi a minha primeira experiência juntando os dois universos, porque é o que você falou, a gente só estuda inglês, e depois como a gente... Como caixinhas na nossa vida, né? Gavetinhas. E depois ou então, pro mercado de trabalho, ou porque eu gosto. E a gente não... né, eu nunca havia misturado os dois universos, então foi muito legal poder aprender músicas cristãs em inglês e cantar e ouvir um pastor pregando. Porque parece que 2013 foi ontem, né? Mas 2013 foi há bastante tempo e a vida na internet era diferente. Tudo mudou, na verdade, né? A gente teve uma pandemia no meio. Exatamente. Então era muito diferente a nossa proximidade, né? Envolvendo as duas coisas, o inglês e também a igreja, né? Jesus e a nossa vida cristã. Também pensando, Ju, a Bible Class também teve esse pensamento mais, assim, estatístico, né? Hoje a gente vê, na época, eu não tinha esse entendimento. Hoje, fazendo uma análise, você sabe muito bem disso, nosso país, ele tem apenas 5% de pessoas que têm conexão com a linguagem, né? E desses 5%, apenas 1% é fluente no inglês. Sim. E quando a gente verifica ali quais os desafios da língua inglesa que barram essas pessoas, a gente vê que é a falta de um ambiente para a prática, né? E também ali o estudo massivo das escolas, às vezes, na gramática. Aí a pessoa acaba se sentindo um pouco acuado
com dificuldades. Mas um dos maiores é a falta de um ambiente para a prática. Para você, na verdade, interagir com as outras pessoas. Porque, assim, oportunidades de receber o inglês são infinitas, né? Sim, é muito mais do que quando eu, por exemplo, aprendi a falar inglês, né? A gente, hoje em dia, tem streamings, a nossa, assim, na palma da nossa mão, o YouTube trouxe muita coisa, Exato. Né? Então, assim, quando eu estudei, também não tinha muitas ferramentas, né? Era o livro e muitas vezes terminava uma aula semanal. Aí você fala, e agora? Aí ficava os outros 6 dias sem falar. O que eu vou praticar agora? Sim, não tem nenhum exatamente. americano aqui perto. Então, a Bible Class, ela nasce também com para suprir essa lacuna de você oferecer um ambiente em que a pessoa se sinta envolta, né, de uma comunidade mesmo, exatamente. Né? Todo ser humano tem esse desejo de estar em comunidade. Então, é a mesma coisa para o inglês também. Exato. Isso. E por mais que todos sejamos brasileiros, né, falantes de português, na verdade eu acho que isso deixa mais à vontade ainda as pessoas que participam, porque nós estamos ali no mesmo barco. Literalmente, né? Falando, tentando aprender e tentando praticar. Então é muito gostoso, porque lá a gente fala sobre o livro que a gente está estudando, e aí eu falo alguma coisa errada. Aí o meu amigo já vai lá, Gabi, não é assim, é assado. Aí eu, obrigada. Ou então eu leio uma palavra que não é uma pronúncia certa. A gente vai se ajudando e praticando, sabe? Então, do momento que a gente entra na sala até o último minuto, tudo em inglês, a gente só fala inglês, e um vai ajudando o outro. Que legal, gente. E é o que falta pra muita gente, né? Porque não existe essa possibilidade. Ou então, as pessoas não se sentem nem confortáveis, né? De chegar num amigo e falar, eu preciso falar inglês. Vamos conversar em inglês? Talvez não aconteça isso. É artificial isso, né? Entendeu? Então, ter esse ambiente preparado é muito, muito importante. E como é que funciona? Porque assim, agora aqui é a minha cabeça de professora gestora de escola de inglês, né? Porque vocês têm lá um grupo de pessoas que se reúnem para estudar as Sagradas Escrituras em inglês, certo? Exato. E, enfim, discutir, meditar, conversar. Mas eu imagino que as pessoas tenham níveis diferentes de inglês. Como vocês resolvem essas questões ali no momento desses encontros? Como vocês, assim, bridge this gap, assim, literalmente, né? É um desafio. E nós, ao longo desse tempo, tivemos várias experiências. Tentamos de várias formas o que dava certo, o que não dava. E sempre pedindo a orientação de Deus, de pessoas qualificadas, né? E eu trouxe a ideia de ser um facilitador. Eu pensei, não quero trazer ali um estudo direto das escrituras em que o professor ou o facilitador tenha que fazer toda uma exegese, uma hermenêutica do texto e extrair, né, o valor do ensino. Eu vou se utilizar de literaturas que a própria igreja ali conhece, de autores consagrados, conhecidos no mundo da teologia. E tem bastante, né? Em inglês, inclusive. Principalmente. E aí eu trago esse material para uma análise, né? Tanto do inglês, que seja um inglês mais informal, acessível, né? E proponho para os nossos líderes. Eles aprovando, legal. Aí a gente senta como equipe, então analisa vocês planejam capítulo. essas aulas. Exato. Sim. E aí a gente traz para a classe. A gente adquire os livros, como é o livro atual que nós estamos utilizando. Eu trouxe até aqui o que a gente está estudando. Seeking Him. Seeking Him. É um livro maravilhoso. E a partir desse livro que toda a igreja também está estudando ele. Então foi uma apresentação que o Anderson trouxe, né? Que é um livro em inglês, mas tem a versão em português. Versão em português. E aí toda a igreja também está estudando o mesmo livro. Mesmo em português. Mesmo em português. Para quem não faz parte do Bible Class. Exatamente. Nós conseguimos a versão em inglês e a igreja adquiriu a versão em português. Então, olha só, toda a igreja está envolvida nessa busca, né? Porque o livro essencialmente fala sobre avivamento, né? Espiritual, e a pessoal, busca, né? A busca por eu vi um programa de 12 semanas, Isso, né? mas a gente faz um capítulo por domingo, então a gente vai estender mais do que 12 semanas. Sim. E por ser um livro
sobre avivamento, sobre revisão de vida, sobre buscar mesmo estar mais junto de Deus, ele é um livro bem pessoal. Então, são textos com testemunhos, histórias, legal. textos bíblicos. Então, a gente lê, tem perguntas, como que isso se aplica à nossa vida? E a gente vai discutindo. Os nossos alunos, eles fazem, né, as lições durante a semana e aí no domingo a gente discute. E por ser algo que a gente precisa, né, conversar, falar, ouvir, entender, o nível do inglês do pessoal que vai participar com a gente precisa ser, no mínimo, ali do intermediário para avançado, não querendo colocar numa caixinha, mas assim, se você que tá nos assistindo entende quando escuta alguém falando em inglês e consegue se comunicar em inglês, você já consegue participar. Já é eligible, né, para participar do Bible Class. Porque o importante essa Bible Class, ela não é pra ficar ouvindo uma pessoa falar e não adicionar nada. É pra gente discutir, pra gente interagir. Então, a gente precisa que, no mínimo, essa pessoa consiga entender e responder, sabe? Já tivemos experiências de pessoas que chegaram na Bible Class porque queriam aprender inglês. Aí a gente pede desculpa, fala, infelizmente, por enquanto, a gente não consegue ensinar inglês pra você. Quem sabe mais pra frente, né, a gente consiga eu já ia emendar essa pergunta, assim, existe algum momento que vocês param pra explicar alguma coisa? Não, o inglês, ele é simplesmente um meio, uma ferramenta. Exatamente. Há momentos em que é necessário você fazer um apontamento, parar e explicar em português, porque são termos que até no inglês seriam difíceis de você explicar, né? Mas aí é uma questão mais de vocabulário, de você elucidar um ponto. Ou alguma coisa muito relevante gramaticalmente, assim, poxa, esse ponto aqui é muito importante. E que não pode passar batido. Não pode passar batido. Então a gente realça, explica, e aí a gente faz essas pequenas pausas. Dentro da nossa comunidade, há vários grupinhos lá que Então existe subgrupo do grupo do grupo ou não? Eu imagino. De facilitadores, grupo da Bible Class, o grupo online. Então, porque eu vi que vocês têm as aulas. Então, essas aulas do Zoom, elas não são as aulas da escola dominical. Não. Porque as aulas da escola dominical são presenciais. Isso. Às 9 da manhã na igreja. Isso. Certo? Se a gente pudesse falar que a Bible Class, a comunidade Bible Class, ela é um grande guarda-chuva. E embaixo dela a gente tem 3 projetos principais, que é a Bible Class, de fato, o estudo, né, aos domingos, que é Tem que gostar de grupos, né? Tem que gostar de grupos. Tem que gostar de grupos. Eu já tô aqui só na minha cabeça imaginando. Então tem Olha a quantidade de grupos. Olha lá, cada bolinha amarela é um grupo. É verdade, é uma comunidade. Então, aos domingos a gente tem o estudo, a gente tem o Live Experience, que é o culto, que por enquanto também acontece uma vez por ano. E então ele é um grande evento. Ele é um grande evento, exatamente. Ele é como se fosse um evento de fechamento de um ciclo para começar um outro. Exato. Ele acontece aos finais do ano? Não necessariamente. Não necessariamente. Esse ano foi em julho. Mas é uma vez por ano. É uma vez por ano. E às segundas-feiras nós temos o estudo que atualmente está sendo feito para estudar o livro de Apocalipse. Eu ia falar em inglês. John's Revelation. Isso. Então, às segundas-feiras, nós estudamos o livro de Apocalipse em inglês com um professor Muito americano. Então, esse aí é o nível hard, né? Esse é bem mais complicado. Tem americanos participando. E ele é um grupo no Zoom. Online, então a gente tem pessoal daqui de Mogi, a gente tem o pessoal dos Estados Unidos, da Pensilvânia, e a gente tem o professor do Texas, tem até a gente de Manaus. Porque aí é a beleza que a internet, né, nos proporciona. Então acontecem esses 3 grandes projetos embaixo ali da comunidade do inglês na IBBC. E não é todo mundo que participa de todos eles, né? O maior é o quê? É o Bible Class? É o mais constante. E que envolve mais a comunidade. Isso. Porque a gente tá lá todo domingo na igreja, tendo o estudo e o livro, então ele é o mais constante. O maior em número é o Live Experience, né? Porque aí a gente consegue juntar
centenas, milhares de pessoas nesses 2 dias de culto, que a gente sempre faz o sábado, que é full English, todinho em inglês, sem intérprete, e no domingo a gente mistura ali para a comunidade da IBBC e nossos visitantes se sentirem confortáveis. Aham. É isso mesmo. Que legal, gente. É um grande desafio, imagino, né? Não é só vocês dois, né? O Anderson tava me falando que tem a Lilian, tem o Carlos, tem a Letícia. Uma equipe maravilhosa. A igreja ela é uma igreja grande e quando eu olhei para a igreja, poxa, a gente tem de tudo aqui. Pessoas ligadas ao inglês, por que não ter um ministério assim? Por que não ter um trabalho nesse sentido? E aí, uma das primeiras pessoas que eu me aproximei foi da Lilian, porque eu sabia que ela era tradutora, já é a profissão dela, ela trabalha e mesmo. ela também é intérprete. E a Lilian é uma pessoa maravilhosa, que acrescenta demais. Ela é aquela, assim, meu braço direito, né, nesse ministério. Começou eu e ela trabalhando, mas a Gabi já estava lá, todos estavam dando apoio, né, mas a Lilian, ela trouxe muita consistência, né, e me ajudou a pôr os pés no chão quando precisava, né. Sim. Aí a gente tem a Letícia também, que a Letícia, ela tem ali as qualidades maravilhosas do inglês, ela já fez intercâmbio, tem uma experiência em loco, assim, com a língua, conhece muito, também na parte de gramática, tudo, ela nos ajuda bastante na formação dos posts, tudo que a gente vai publicar. Sim, a gente vai dar uma olhada ela fala, isso aqui precisa corrigir. A Gabi também tem essa função. Mas é tão bom a gente poder se apoiar uns nos outros, né? Sim. A gente assumir que a gente precisa de ajuda e que um tá ali pro outro é muito importante. Acho que esse é realmente o espírito da comunidade mesmo. E o Carlos, né? O Carlos também, que é muito especial, chegou agora recente também, junto com a Gabi, mas já o Carlos é o mais novinho, né? Mas assim, também tem uma habilidade profunda com o inglês e é um grande apoio nosso. Agora, e testemunhos? Vocês, assim, nesse tempo todo já, né, de Bible Class, vocês já têm testemunhos das pessoas, de como isso tem impactado, mudado a vida ou contribuído, né, para um crescimento espiritual, uma vontade de aprender inglês ao mesmo tempo? Sim. Que histórias que vocês podem compartilhar com a gente aqui? Eu vou compartilhar uma e vou pedir para a Gabi também falar sobre. O Live Experience, ele foi projetado para pessoas que falam inglês ou que têm um contato com inglês. Então, a gente, quando trouxe para a igreja, eu tinha uma preocupação muito grande de que não fosse uma programação que só servissem para quem fosse útil só para quem fala inglês ou gosta do inglês. Porque a gente está no contexto de uma igreja e grande, muitos membros, e eu queria que esses membros também fossem impactados por esse tipo de trabalho. Então, eu procurei formas de envolvê-los, né? Tanto de intercessão pelo projeto, participação mesmo ali em preparar uns quitutes para programação. E um dos testemunhos que me impactou foi justamente de uma educadora, de uma pessoa que é da igreja há muitos anos, muitos e muitos anos. E ao término do primeiro culto, lá em 2013, quando eu não esperava que ela falasse isso, ela chegou para mim e falou assim: Anderson, que Deus te abençoe. Fazia muito tempo que eu não participava de um culto assim. Olha só. E isso mexeu comigo porque eu via ela assim como... Ela é uma grande educadora, uma pessoa assim que tem um conhecimento muito... Né, na época, né, lá em 2013, eu sempre uma pessoa que você admirava bastante. Admirava bastante. E ouvir isso dela, acho que assim, foi uma confirmação de sim, o seu ministério não é só para quem fala inglês. O Live Experience, o culto ele inglês, pode impactar as outras pessoas. Porque nós acreditamos que nesse momento em que nós estamos ali cultuando a Deus, há a manifestação do Espírito Santo em todas as áreas, em todas as vidas. E ele fala com cada um de alguma forma especial. Então, a gente sempre ora nesse intuito,
né? É bom para quem está querendo aprender inglês, mas também é bom para quem não entende inglês e está ali participando. E tá ali vivendo aquele o momento também, sentindo e percebendo de outras formas, né? Exato, exato. Muito legal. E eu acredito que tudo que sai do óbvio e do comum para nossa vida, a gente acaba prestando mais atenção, né? Uhum. E aí vem a parte que eu quero falar também, os testemunhos que eu já vi. Por ser uma língua diferente, muitas pessoas que vão ali estão aprendendo, eles acabam prestando muito mais atenção. Então, na hora da música, o pessoal faz ali o esforço para entender o que está sendo cantado. Na hora da palavra, faz o esforço para entender o que está sendo dito. E isso faz com que a palavra e a mensagem chegue mais no nosso coração, porque a gente está realmente ligado, né? Uhum. Atento. Todas as antenas ali estão focadas, né? Porque normalmente quando a gente vai a um culto no domingo de manhã, domingo à noite ali na nossa rotina, a gente muitas vezes a gente pode só sentar e fingir que tá ouvindo, né? Sim. Liga Isso o automático. acontece em todas as igrejas, viu, gente? Exatamente. A gente liga o automático, o pastor fala amém, a gente fala amém. O padre ora, reza, a gente fala amém. Levanta, todo mundo levanta. Exatamente. Senta. Então lá é por isso, né? Porque o pessoal vai lá e faz esse esforço, tá ali empenhado para entender, eu acredito que a palavra, ela penetra bem mais fundo na terra do nosso coração e ela dá mais frutos. Então, durante esses 10 anos de culto, a gente já teve muitas pessoas que já reconheceram Jesus como seu Salvador, que, sabe, se converteram e declararam que Jesus é o Salvador, é o remidor da sua vida, confessaram seus pecados. E, na realidade, esse é o objetivo principal do nosso ministério, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, né? Seja através de um culto em inglês, que elas precisam ficar ali prestando atenção, ou seja através de um estudo diário ali e semanal em conjunto, em comunidade. Eu acho que o maior testemunho são essas vidas que conheceram Jesus através das nossas programações. Sim, exatamente. Que legal. E para vocês, assim, pessoalmente, o de estar ali à frente do projeto, enfim, como isso tem modificado a vida de vocês? Eu acho uma responsabilidade enorme e realmente por Deus que eu estou lá, assim, nesse ano eu comecei a ajudar como facilitadora realmente esse ano de 2025 e eu estava orando para o Senhor, pedindo uma direção para que eu me fizesse útil no reino dele, né? Não que eu não faça mais nada para isso, mas eu queria me sentir assim com um propósito, com um objetivo. E logo depois do live desse ano, o Anderson me convidou e eu falei, ok, é uma resposta de oração, então eu vou. Então, realmente, eu levo muito a sério estar ali, porque, querendo ou não, como facilitadora, a gente precisa estar a par, a gente precisa até mais estudar mais, né? Estar mais atento. Sim, o envolvimento é diferente. O envolvimento é diferente do que quem estuda, vai lá, ouve, compartilha. A gente precisa orar por isso, precisa interceder por isso. Então, eu vejo como uma responsabilidade muito grande, ainda mais porque eu estou apresentando, provavelmente, Jesus de uma forma que as pessoas não tenham ouvido, visto, e não porque eu sou poderosa, não, mas é porque Deus trabalha através da minha vida, através da nossa vida, de toda a equipe. Então, não é só falar inglês, não é só um lugar pra gente praticar o inglês. É uma comunidade que pode mudar vidas, né? Então, é muito, muito importante e relevante. Então, eu levo muito a sério esse trabalho, com muito amor e com muita felicidade de fazer parte dele. E pro veterano. Olha, Ju, é um misto de sentimentos. É um desafio muito prazeroso. A gente vê que há uma esfera espiritual onde nós nos propomos a falar de Deus, trabalhar de Deus. É uma coisa séria, é uma coisa onde a nossa vida pessoal e íntima tem que estar transparente diante de Deus. Andar em honestidade com Deus, sinceridade com Ele. Então isso traz para nós um terreno de batalhas espirituais, né, e de desafios. Então quando a gente vai se programar para um culto em inglês, a gente enfrenta muitas batalhas, Ju. Eu não duvido. Então não é só maravilhas,
Mas eu falo Não, acho que é bem o oposto disso, né? Mas é tão prazeroso você sentir que você tá, de fato, caminhando com Deus pessoalmente. Sim. Fazendo as suas orações e vendo que Deus tá te respondendo. Sim. Sabe? Te dando vitórias, né? Pequenas, mas muito significantes para você. E o resultado total disso é quando você chega na programação e o pastor traz uma mensagem e ele faz o apelo, ele fala, se você entendeu a mensagem de hoje, quer entregar a sua vida para Cristo, fazer com que ele seja o seu Senhor, o Senhor da sua vida, andar de forma íntegra diante de Deus, levanta a sua mão. E aí você vê a pessoa lá atrás levantando a mão. Uma que seja. Uma que seja. Uma mãozinha assim, ó. Já vale então, todo o trabalho. É de um significado maravilhoso e enorme para nós que trabalhamos ali, por toda a programação, todo o empenho, né? Porque a palavra de Deus diz que por uma alma que se arrepende há uma grande festa no céu. Claro, então, sempre. E esse mundo jaz no maligno, a gente sabe disso, né? O príncipe desse mundo é o demônio, é o diabo, e todas as pessoas que se colocam a serviço de Cristo, né, nesse mundo, né, na milícia de Celeste, elas sofrem muito mais, porque os que o demônio já cooptou, ele não se preocupa, né? Na verdade, ele fica incomodadíssimo com as pessoas que ele não consegue, né? Que ele não consegue pegar. Sim, exatamente. O que nós estamos fazendo, né, para resumir, atendendo a última... o comando de Jesus, lá em Mateus 28, versículo 18 em diante, ele vai falar: ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer, batizando-os, né, e ensinando eles até que ele volte. Então, uma mensagem urgente para todas as pessoas, né, que as pessoas necessitam de um Salvador, Cristo Jesus. É uma mensagem urgente, novíssima e antiquíssima, né, ao mesmo tempo. Porque as pessoas dizem, mas a gente vive, esses tempos que a gente vive são tempos difíceis. Eu acho que todos os tempos sempre são tempos difíceis. Sempre foi. Cada um com as suas dificuldades. Antigamente as pessoas, sei lá, o povo se matava, degolava, né? Ou colocava na guilhotina, né? Então, cada tempo histórico você tem as suas batalhas. Hoje a gente tem o martírio branco das pessoas, né? Olha, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui de novo de Charlie Kirk, a gente vai falar novamente, que no caso dele nem foi o martírio branco, né? Ele foi assassinado por falar, assim, por debater com as pessoas, por se posicionar. Por se posicionar de uma forma mais incisiva, defendendo, falando da palavra de Deus o tempo todo, né? Então, a gente precisa muito do exército de Cristo fortalecido. Quando você fala do Cecílio Branco, me veio à mente algo que eu li essa semana, né? Que antigamente aqueles que o Estado ou a religião máxima declarava herege eram postos na fogueira, guilhotina, como você falou. Hoje há um cancelamento, né? A pessoa perde o emprego, a pessoa não consegue concluir o curso. Família. Né? Então há esse tipo, né, de hoje... Que não deixa de ser um certo martírio, né? Para a pessoa, os cancelamentos que a gente vê hoje em dia. Sim. Né? Agora, isso de ir, de pregar o evangelho, eu imagino que vocês também façam na vida de vocês, né? Antes da gente gravar, a gente estava aqui comentando algo que eu acho importante a gente registrar, dessa coisa de estar na igreja, pra gente se alimentar, pra gente se fortalecer, né? A Gabi fez uma alusão bonita com o hospital, né? Que é onde o Anderson trabalha. Porque a igreja não é o lugar para as pessoas sadias, né? De forma alguma, né? A igreja é o lugar para os miseráveis, pecadores, e que precisam, e que reconhecem que precisam do auxílio, né? E aí a gente sai para o mundo espalhando, né? Somos sal e luz nesse mundo. De que forma vocês enxergam isso? Essa importância da gente se abastecer, de ir à igreja? E que crítica que vocês fazem às pessoas que, como o Anderson falou, são as desigrejadas, né? Aí, agora eu joguei pros dois a pergunta. A palavra de Deus, ela fala que a nossa boca fala do que o nosso coração tá cheio. Então, eu acho que é o primeiro ponto e um dos mais importantes. Se você se abastece somente com futilidades, com raiva, com ira,
com cancelamento, você vai falar sobre isso. Agora, se você se abastece com o amor de Deus, com a palavra de Deus, se você estuda, se você lê a Bíblia, se você fala com Ele, se você tem essa conexão que é livre e está disponível para todo mundo através do Espírito Santo, você vai falar sobre isso. E não só falar com palavras, vai falar com ações. Então, na hora que você estiver trabalhando e precisar fazer alguma decisão, você vai fazer essa decisão concentrada e com amor e pensando no próximo, não vai passar por cima de ninguém. Quando você está educando um filho, uma filha, quando você está ajudando o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, você vai fazer em amor, você vai fazer demonstrando aquilo que você está cheio, né? Então, viver em comunidade é se abastecer, né? É estar sempre transbordando, exatamente. Né? Uma amiga minha disse assim uma vez pra mim: imagina você ficar 6 dias da semana sem comer absolutamente nada. Nada. Aí no domingo, em 1 hora ali de culto, você come e você... Uma feijoada, você come uma feijoada e você acha que a semana toda você vai ficar bem? Não. Aliás, você vai até passar mal. Sim. Porque é uma coisa pesada que você comeu, né? Uma comida com sustância. Gordura. E você não vai saber nem digerir aquilo. Ou seja, a nossa vida na igreja, ela é muito importante, mas ela é para transbordar o que a gente já tem durante a semana e nos nossos dias. E mais, Jesus, ele criou a igreja para ser um momento de comunidade, para eu contar com você, Poxa, Ju, eu tô triste hoje eu não consegui orar. Então a Ju vem e fala, então vamos orar junto, vamos ler a palavra junto, o que tá acontecendo? Fala comigo. Ser comunidade é isso. Nesse a palavra igreja já significa Exato. Isso. No último domingo eu falei pro pessoal que tava na sala, eu falei, gente... porque a gente o capítulo que a gente estava falando é sobre honestidade. Ser honesto, ser claro consigo mesmo, com Deus e com os outros. E nessa parte dos outros, eu falei, gente, nós somos uma comunidade. Nós somos um grupo de pessoas que almejam a mesma coisa, que estão juntos. Então, se você está passando por uma dificuldade, você não precisa ficar sozinho. Você pode falar com a gente. Ou fingir, né? Ou fingir, colocar uma máscara e não ser honesto. Você pode falar com a gente. A nossa classe, ela é pequena, né, de espaço, e isso dá faz tão bem pra gente, porque a gente tá todo mundo ali juntinho, né, e tem essa intimidade. Então, para os desigrejados, o meu apelo é não fique fora, porque nós não somos autossuficientes. Essa história de que eu sou a minha igreja. Não. A gente precisa do outro. A gente precisa do outro. A gente tem que estar junto, porque nós fomos criados para estarmos juntos. Exatamente. Gênesis fala isso, né? Não é bom que o homem esteja só. O isolamento, ele não é bom. Tá aí a ciência para mostrar, né? Através da psicologia. E como igreja, né? A palavra ela é muito clara em dizer, né? Que não existe crente sem igreja. Sim. Né? Os cristãos foram chamados de cristãos de uma forma pejorativa, né? A gente vê nos estudos aí bíblicos que lá, aqueles cristãos lá. Por quê? Porque eles estavam sempre reunidos em torno de Cristo. A igreja primitiva era isso, né? As pessoas se reuniam secretamente. Sim, dentro de casa. Sim, com esse receio da perseguição. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade, né, com essas pessoas, porque hoje há um grande problema que elas se alimentam muito dos coaches, né, da internet. Sim. Tá cheio, hein, gente? Muita gente falando sobre não vou para essa igreja e tal, porque de fato não entendem o que é igreja, não sabem o significado de igreja. E mais, né, estão colocando toda a esperança e toda a confiança que existe nelas em pessoas. Exato. Né? A única pessoa que existiu no mundo 100% verdadeira foi Jesus. Ele é inerrável. Né? Então, todo o resto, se a gente coloca a nossa esperança em pastores, em padres, em qualquer outra pessoa que seja algo... assim, um símbolo de liderança pra gente, a gente vai estar errando. Porque eles também erram, nós erramos. Nós temos que estar com nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Se ele se demonstra, né, se ele se revela às pessoas que estão diante de nós como liderança,
a mesma palavra que essa liderança falar é a mesma palavra que Jesus falou. Sim. Então, esse é Um uma... bom líder é aquele que vai ser um fiel seguidor. Da palavra, É, exatamente. Então, se você ouve um pastor ou alguma figura de liderança na internet e você não tem certeza se aquilo faz sentido na sua vida, vai para as escrituras. Sim. Leia a palavra, o que Jesus falou sobre isso. O que Jesus diria, né? Exatamente. Se ele estivesse no lugar desse coach. Né? Exato. Será que ele diria isso? Então, talvez esse seja um bom exercício. Agora, e lá no hospital, hein? Eu adoro perguntar a pessoas que trabalham no hospital, porque eu acho que as pessoas que estão ali, ainda mais os enfermeiros, eu acho que é uma profissão fantástica, né? Porque são os grandes cuidadores que estão ali, sabem exatamente das dores, das angústias dos pacientes naquele, né? De uma forma muito precisa, né? Exato. De que forma essa sua atuação, né, no hospital te ajuda, né, a ajudar as pessoas, enfim, a seguir levando a palavra de Deus e sendo um bom cristão também fora do ambiente da igreja? O ambiente hospitalar, ele é um lugar muito sensível, né? De várias formas. E as pessoas que estão ali, né, cada um traz uma história, traz um tipo de enfermidade, e muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo, para aquele momento. Então, às vezes ele não tem aquele preparo emocional e às vezes espiritual, né? Principalmente, para passar por este momento. E trabalhando nessa área, assim, eu vejo o quanto Deus tem me posto, a cada dia me convence, né? Realmente eu nasci para isso, realmente Deus era para estar aqui, justamente por esse contato humano. Quando a gente consegue tirar o doente daquele momento em que ele só está pensando na doença. Na doença, fazer na dor, ele né? rir, sorrir, né? Fazer ele pensar em outra coisa que desvia um pouco a atenção. Então, ao longo desse tempo trabalhando, assim, tive muitas experiências com pessoas que assim, me deram um retorno enorme, assim, pelo meu jeito de lidar com eles. Porque na nossa área é muito estressante. A área da saúde é uma das áreas que mais tem burnout, né? Pessoas por afastamento psicológico. Sim. Né? Imagino, sobrecarga. Assim, enfermeiros, policiais, né? São profissões muito estressantes. A própria doença ou a contaminação, como na pandemia, né? Sim. Nós perdemos profissionais e, ao mesmo tempo, nós tínhamos que entrar dentro daqueles covidários e tudo mais. E nós representamos ali, mas eu, particularmente, sempre em oração, pedindo a Deus que eu fosse um diferencial e que Deus me preservasse. Então, nesse contato com o doente, eu tenho uma forma de lidar com cada um mais humana, assim. Não só eu, né? Muitos profissionais cristãos, profissionais competentes. Então, a gente não vai entrar no quarto. Oi, Juliana, tudo bem? Aqui tá o seu remédio. Um copinho de água para você tomar. Daqui a pouco eu volto. Eu sei que a Juliana tem uma história, tem uma família que gostaria de estar ali ao lado, mas não pode, né? Então, eu gosto de ouvir, perguntar para a pessoa, de onde que você é, o que você faz, né? Às vezes eu perco um pouco do meu tempo, Sim. mas eu não deixo, apesar disso, de não humanizar deixo de humanizar esse atendimento, ser mais próximo. E aí, quando o paciente, ele olha para mim e fala, poxa, você é demais. E muitos falam assim para minha chefe, põe o Anderson para ficar comigo de novo hoje, porque ele assim, é bem diferente e tal. Eu não tô falando só do meu ambiente hospitalar de hoje, mas da minha trajetória, da minha jornada, né? Ao longo do tempo, houve vários momentos em que os pacientes, assim, pediam para que eu fosse o profissional aos cuidados dele, porque ele tinha essa proximidade. E muitas, às vezes, a gente tem a oportunidade ali de falar da palavra de Deus, e isso é muito especial. Muito especial, quando a gente tem essa abertura, né? Abertura, exatamente isso. Eu acho que é legal. E também os pacientes que acreditam em Deus, também eu imagino que acabam também enxergando a doença ou talvez aquela aprovação, aquele momento difícil de uma outra forma, uma outra perspectiva, talvez. A gente sempre tem que tomar cuidado de não dar esperança, falar de coisas. Não, você vai sair dessa, né? E de repente a pessoa morreu. É verdade. Não, né? Então tem que ter muita sensibilidade, né?
a gente tem, porque Deus caminha conosco num dos momentos difíceis. Então a gente tem que também caminhar com as pessoas dia a dia, encorajando, força, tenha ânimo aí, vamos lá, lute aí. Né? Mas talvez o sair dessa, eu não sei, né? Se a gente é cristão realmente. Bom, é lucro, né? Eu acho assim, a gente tem uma alma, né? Uma alma eterna para salvar. Sim. Então, o sair dessa pode ser também, né? Olhando por essa perspectiva, né? E você, Gabi, no seu trabalho? Eu lido com... Você fala assim desse jeitinho, porque assim, você tem um jeitinho fofo de falar, né? Eu tenho, mas eu já ouvi bastante que eu sou bem dura. Ah, é? Tá. Eu tenho alguns amigos que a gente teve uma certa situação lá que eu precisei intervir, eu precisei ajudá-los. E aí, todos eles ficaram assim, ó. Nossa, Gabi... Você é assim? Mas assim, eles falaram que é o mesmo tom, só que... Sabe? Decidida. Então, assim... Assertiva. Assertiva. Eu realmente sou assim. É até engraçado quando vocês falam assim de mim, porque eu fico, caramba, realmente eu sou assim, porque todo mundo de voz fala. É assim, o tom, é a professora Helena. Sabe, assim, a professora Helena do Carrossel? É um pouco isso, sabe? No meu trabalho eu tenho uma posição de liderança também, eu sou supervisora. E o meu grupo tá ali comigo e... Graças a Deus, assim, a maioria também é cristão. Então, eu tenho muita liberdade de falar com eles e, às vezes, ali, numa tomada de decisão, num momento mais estressante, eu preciso, gente, respirar fundo, pedir ajuda pra Deus. E, às vezes, eu faço isso alto, né? Em voz alta. Então, eu começo a reclamar de alguma coisa, Deus, me ajuda, por favor. Espírito Santo, esteja... Eu faço literalmente isso, gente, na mesa, com todo mundo, em voz alta. Me ajuda. Eu preciso de me acalmar. Amém. Gente, vamos fazer isso. Então, eu sou assim durante o meu dia a dia e é exatamente o que eu falei pra você. A gente só faz o que o nosso coração tá cheio. Então, eu preciso me abastecer, né? Porque senão não vai adiantar nada a minha voz doce de professora Helena se da minha boca sair só palavra de morte. Só cobras e lagartos. Exatamente. Então, é todo um processo. E ainda mais eu como líder e os meus da minha equipe, eles são mais novos do que eu. E olha que eu sou nova. Olha que eu sou nova, então... Eu tenho 44, realmente ela é nova. Então, o pessoal que trabalha comigo, ele tem 20, 21, é um pessoal 22, mais jovem. É bem jovem. Então, assim, eu me vejo muito como um exemplo pra eles. Claro. Então, se eu começo a reclamar, a falar mal, sabe, difamar pessoas, o que eles vão fazer? Eles vão fazer a mesma coisa. É uma grande responsabilidade. Então, eu tenho a responsabilidade de ser a líder deles, de estar ali pra liderá-los num caminho bom profissionalmente, mas eu também não desgrudo a minha parte como cristã e como filha de Deus e representante do reino dele na Terra. Então, para todo mundo que tá ao meu redor, eu espero que eu esteja sendo realmente um bom perfume, né? Uma essência de Deus ali no meu ambiente de trabalho e eu realmente me esforço para que seja assim, E sabe? é um esforço diário, né? Sim, porque a nossa carne, ela tá aqui ainda, né? Nosso corpo, ele é um corpo caído. Nosso espírito é conectado ao Espírito de Deus. Mas o nosso corpo, as nossas intenções, o nosso pensamento, se a gente não tá atenta, a gente se desvia. É muito mais gostoso fazer o que é gostoso para nós do que o que é pra gente fazer, porque muitas vezes é matar a nossa vontade, matar a nossa carne, né? Às vezes eu quero xingar a pessoa que tá me estressando, né? E não posso, eu tenho que abençoá-lo. A palavra de Deus diz pra gente abençoar as pessoas. Exato. Você tem uma palavra, eu leio muito São José Maria Escrivá, que é um padre, né, já falecido, virou santo, e ele fala muito assim, essa pessoa, ela não me aborrece, ela me santifica. Isso. Né? E isso muda tudo. Então, às vezes, vem uma pessoa nervosa falar com você, não, essa pessoa não me aborrece, essa pessoa me santifica. Exato. E isso ajuda bastante, né? Sim, pelo menos pra mim. Sim, com certeza. Pessoal, vamos lá agora para uma parte da nossa conversa, que são as reações aos posts de Instagram. A gente acabou escolhendo muitos posts de vocês mesmos pra gente reagir, então vamos lá, a produção vai colocar na tela o primeiro, que é
uma foto, vamos lá, Billy Graham. Inclusive, é uma aspas, né? Aqui no podcast já passou por nós o pastor Leandro Tarrataca, que veio falar, né, sobre a experiência dele. Enfim, ele menciona bastante Billy Graham. Enfim, é um pastor também, falante de inglês, evangelista. Então, esse aqui é um post da Bible Class. Isso. The Bible is more up to date than tomorrow's newspaper. E aí o cuidado ali em traduzir bonitinho, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E aí, gente, eu gostei desse post. É muito significante, porque a Bíblia é isso, né? Vocês têm essa sensação também, né? Sim. De que quando a gente abre a palavra e lê, é isso. Ela é atual. Você consegue transpor exatamente para o que a gente está vivendo. Exatamente. Né? É a revelação do nosso Deus, né? É ali onde a gente tem as diretrizes, como a gente deve agir, qual que é a mensagem de Deus, qual que é o diagnóstico de Deus para o ser humano, é a Bíblia. Há uma outra frase que corrobora com essa, que eu tenho falado para a Gabi, né? Que diz assim, me dê uma lanterna e uma Bíblia, prenda-me em um quarto escuro e eu te direi o que o mundo está fazendo. Então, a Bíblia, ela mostra os desejos, as intenções do coração humano sem Deus. As más inclinações. As más inclinações. Sim. Né? E dá a resposta. E dá a resposta. Então, É um manual, basicamente, né? Billy Graham, ele é especial, Gil, porque ele foi um grande evangelista, muito conhecido no mundo todo. Né? E ele pregou o evangelho em amor. Uma mensagem de amor direto do nosso Deus. E ele deixou isso transparecer de uma forma muito clara. Então, se você pega os vídeos, né, ler a história dele, você vê multidões e multidões. Billy Graham, ele tem alguns feitos assim que poucos cristãos no mundo teve. Ele, 30 anos antes do Muro de Berlim cair, ele teve o convite para pregar lá na zona Na Alemanha Oriental? Na Alemanha Oriental. Ele foi convidado a entrar e pregar. E muitas pessoas o criticaram em tudo e até chegaram a dizer para ele assim, você retrocedeu o evangelho em 10 anos. Algo assim, né, que falaram para ele. Aí ele falou, estou muito triste comigo mesmo. Eu tenho tentado fazer ele retroceder 2000 anos atrás. Que ótimo, né? E se a gente for no Capitólio, nos Estados Unidos, ele é um dos, ao lado de grandes personalidades do mundo, ele tem uma estátua no Capitólio. Muito bom. Tamanho o impacto dele na nação, Sim. né? A contribuição da palavra de Deus. Ele foi o pregador que mais frequentou a sala oval nos Estados Unidos. Sempre, ele foi um grande amigo, a família dele são muitos próximos da família do Bill Clinton, da família Bush, entre outros, mas ele conheceu praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos, teve uma influência muito grande na vida deles. E você vê como é importante, né, as lideranças, né, os governantes do nosso país, né, do mundo. Quando um governante se prostra, né, diante de Deus, como muda a forma que ele governa, né? E como a gente precisa orar, rezar muito pelos nossos governantes, né? Sim. Muito. É inclusive um mandamento de Jesus, né? A gente deve orar por quem está no poder. Não é pra gente fechar os olhos, os ouvidos, não é pra gente concordar 100%, não é pra gente discordar 100%, é pra gente orar, pra gente abençoar. Precisamos. Né? Não existe posição mais alta no mundo que faça a pessoa não precisar de Jesus, de Deus. Não tem. Então sigamos, né, rezando, pedindo intercessão aí pelos nossos governantes. Com certeza. Produção, segundo post. Hello everybody. Welcome to the Bible Class English community. Improve your vocabulary with the word of the day, sovereign. We find this word in 2 Samuel 7:22. How great you are, sovereign Lord. There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears. Have a blessed day. Amen.
Esse é um post que eu achei interessante que vocês colocaram, como uma boa professora de inglês. Sim! Vocês colocarem, né, a palavra, na verdade, Isso. a palavra sovereign, né, com o significado A aplicação. e a aplicação numa frase da Bíblia. Porque, querendo, assim, esse post é a word of the day, né? Então, é a palavra do dia. Por quê? Quando a gente aprende, a gente precisa expandir o nosso vocabulário, né? E querendo ou não, a palavra de Deus, ela é muito rica em vocabulário. Extremamente, Até em português, realmente, Claro. né? Existem palavras na Bíblia que a gente não usa normalmente. Então, a gente precisa aprender assim como em inglês. Então, essa é uma ideia que tivemos para elucidar palavras desconhecidas, né? Para aumentar o vocabulário do pessoal que assiste os nossos conteúdos no Instagram. Então, ali tem a palavra, a forma de... A transcrição fonética. Tem um áudio, né? Então, a pessoa fala a palavra novamente e tem aonde está, né? O meaning, né? O significado e aonde está na Bíblia, onde a gente encontra essa palavra em um dos versículos aí, por exemplo, em 2 Samuel. Então é bem legal, a gente coloca sempre palavras diferentes para realmente expandir o vocabulário do pessoal. Muito bom, eu adorei. E tem muito mais lá, né? Então Sim. vocês não deixem de seguir o Sim. perfil do Bible Class. Produção, próximo na tela. John Stott. Love is more service than feeling. Esse faltou a traduçãozinha, Ju. Porque ele foi um dos primeiros, tanto, né, eu ainda estava confeccionando esse layout. Primeiros, Visual. mas já nesse visual aí, Estúdios Ghibli, né? Foi um visionário, né? Mas sabe que eu acho que essa nem precisa de tanta tradução, porque a palavra love, ela é muito universal. universal. E a palavra service, ela também é muito parecida próximo, com o português, né? E que é algo que a gente fala muito aqui no podcast, dessa coisa de ligar o amor ao amor sacrificial, ao serviço, né? Exato. Você como enfermeiro, como pai, como esposo, o que a gente faz a não ser se consumir em amor, servindo né, a nossa esposa, os nossos filhos. E eu acho que o mundo hoje não tem essa noção, né? De que acha que amor é você se amar, né? Não é aquela coisa do ame-se primeiro, você em primeiro lugar. Não foi nada disso que Cristo nos ensinou, né? Exatamente. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você realmente precisa se amar. Mas primeiro veio o amar ao próximo, né? Ele falou, ame o seu próximo como a ti mesmo. E mais ainda do que isso, que é o que ele também diz, né? O ame ao próximo como a ti mesmo, mas também ame ao próximo como eu vos amei. Exatamente. Exato. Que desafio enorme, desafio, né? Porque talvez amar ao próximo como a nós mesmos não seja tão difícil, mas e aí? E amar o próximo como Cristo nos amou? Sim, com amor sacrificial. Como fica essa história, hein? Exatamente, exatamente. É um desafio diário, né? Porque, como eu disse agora há pouco, as pessoas nos irritam, né? E a nossa carne é fraca, e aí a gente não quer amar aquela pessoa. A gente não quer sacrificar por ela, né? Sim, a gente não quer servir aquela pessoa, mas a gente precisa. A gente precisa. E aí, eu junto com o amor é um ato e uma decisão e não um sentimento, né? Então, você amar alguém, você precisa entender e falar, ok, eu vou amar essa pessoa. Como eu posso amar essa pessoa? Servindo, né? Ela precisa do quê? Ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma ajuda. É isso, é o serviço. E de nada vale a gente só dispensar sentimento, né? A gente vê uma pessoa precisando de ajuda na rua, a gente fala, eu te amo, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí, né? Ela tá com fome, ela precisa de uma cama. Cadê a ação concreta, né? Do cristão. Exatamente, É por aí. E eu fui para um extremo também, né? Mas, por exemplo... Sim, mas a gente tem que dar esses exemplos. Exato. Eles são importantes. Né? Mas também a pessoa do nosso lado, a pessoa que tá ali no nosso trabalho, na nossa família, eu te amo, mas como eu posso te ajudar? Como, né? Você precisa falar, você precisa de um abraço, você precisa de uma oração, você precisa de dinheiro. O que eu posso te ajudar, né? Então é mais do que só um sentimento, é uma ação, realmente. É isso. É um serviço. Muito bom. Vamos para o último post, que é o Charlie Kirk. Eu insisto em falar dele, porque essa é uma conversa suspensão.
I go around universities and have challenging conversations, and because that's what is so important to our country, is to find our disagreements respectfully, because when people stop talking, that's when violence happens. I've never seen someone do this. Well, it's a growing trend because people like me are facing violence, assaults. The left. Yes, the campus Antifa. I've been stormed out of restaurants. I've been assaulted publicly, multiple death threats. Okay, so what's your goal in all this? There's more people that agree with me than some people would actually believe, and they come out of the woodwork when I do stuff like this. We record all of it so that we put it on the internet so people can see these ideas collide. When people stop talking, that's when you get violence. That's when civil war happens, because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Então, essa foi a mensagem dele, né? Quando a gente para de debater as ideias, é que a violência começa, né? A violência física até, né? Que foi o que aconteceu com ele. Sim. Eu fiquei muito impactada, gente, com a morte dele. Eu não sei vocês, mas assim, a maneira como... Brutal, né? Brutal. Como foi tirada a vida dele. Desonesta, é tudo, né? Tudo que reúne de mal no ser humano, né? Sim. A gente, olhando, né, para esse fato, né, vê como o ser humano precisa de Cristo, precisa da luz de Deus, precisa entender esse amor ao próximo, né? Muitas vezes você batalha para defender uma ideologia e defender um posicionamento, né? E acha que tirar a vida da pessoa, você se faz vitorioso naquele sentido, quando na verdade você perdeu. E muitas vezes perdeu eternamente, né? Sim. Deus queira que não, mas às vezes a atitude como essa, né, tem um impacto profundo para a eternidade. Um impacto espiritual enorme. Charlie Kirk, pessoa muito importante, né, ali nas universidades, né? Ali nos Estados Unidos, naquele contexto. Existe o que a gente sempre... Quando eu vi a história dele, também fiquei muito impactado, né? Eu não conhecia, confesso para você. Eu tive que fazer umas pesquisas e tudo, né? Mas ele é um ativista, né, mais recente, que nas universidades tinha um trabalho muito bom de posicionamento político e também cristão, defendendo a família, defendendo os valores cristãos. O lema dele, né? Case-se, tenha filhos, construa um legado, coloque Deus acima de tudo. Mas é importante olhar para a história, né, e ver, né, que ele faz parte, né, de um contexto americano onde você tem, né, vários personagens, né? Se a gente lembrar de Martin Luther King, também um grande ativista, defensor, pastor batista, né, e lutou pelos direitos. Acho que é muito importante, né, você ter um posicionamento. E ter coragem no final das contas, exatamente. né? A gente não pode ter medo ou vergonha de falar de Cristo. Não. E o mais importante, né? A gente tá falando e voltando sobre essa mesma palavra, amor. O Jesus foi amável nas suas palavras. Ele não é um Deus, Jesus não foi aqui na Terra e não é até hoje um Deus que te obriga, faz você engolir uma verdade e goela abaixo. Não, ele fala com amor, ele se posiciona com amor. Então, o nosso posicionamento hoje como cristão também deve ser com amor. Isso é errado. Você deve fazer isso, mas com amor. Sim, né? Como um pai faz com o filho. Exatamente, né? Mostrar o caminho certo em amor. E é o que o Charlie fazia, né? Alguns vídeos, eu já vi alguns vídeos dele, e ele, enquanto as pessoas que estavam debatendo com ele xingavam, né? Mostravam, faziam gestos obscenos, se debatiam, ele estava lá no lugar dele, sereno e falando com convicção do que ele acreditava. Que é o que nós devemos fazer. A gente não deve deixar com que a opinião alheia nos impacte tanto mais do que a nossa verdade. Com certeza. Né? Então, se nós sabemos que o sim é sim e o não é não, a gente pode mostrar para aquela pessoa sem precisar xingar, gritar, bater e assassinar. Sim. É até a maturidade da fé, né? Sim. Eu entrevistei recentemente o padre Gustavo, que fala muito disso, né? Assim, uma pessoa que é madura na sua fé,
ela consegue conversar com as outras pessoas Exato. sem mudar as suas convicções, o seu posicionamento. Você transita, você vai lá pro hospital, a gente vai pro trabalho, a gente conversa com outras pessoas e a gente continua sendo cristão. Você não vai... Não é como se fosse uma fantasia, né? Ou uma máscara que você vai colocar e fingir que não é só para poder estar naquele ambiente, né? Isso, na verdade, demonstra muita imaturidade. Tem aquela frase bem conhecida, não sei se vocês me ajudem, acho que Salomão Tutu, que ele dizia: vença-me pela força dos seus argumentos e não pelo volume da sua voz. Pois é, então. Vencer uma opinião contrária é pela argumentação, né? Pelo diálogo, conversar e a forma carinhosa, respeitosa que você mantém, né? Assim, aquela constância de sempre. Exato. Né? Não por gritar. Às vezes a gente vê alguns debates, as pessoas... Não, o povo grita. Grita, o povo se estribucha, né? Aí a gente lembra na Bíblia, haverá choro e ranger de dentes, né? Que é o que parece, né? Sim. Mas é isso, é se posicionar. A gente tem que se posicionar com amor. E não pode deixar de se posicionar, né? Mas com amor e com coragem. Sim, não é? Exatamente. Muito bem. Antes da gente partir para nossa chamada oral, eu vou deixar aqui o espaço da dica cultural. A primeira delas que o Anderson me passou foi um livro que é o The Case for Christ, certo? Isso. E aí, inclusive, o que? Uma coisinha. Podemos? É o presente. Desculpe. Eu vi que vocês chegaram com um pacotinho. Vamos deixar registrado, é importante. Caramba, poxa, essa aí é surprise mesmo, né? Nós trouxemos flores. Obrigada. E um presente especial pra você. E aí, esse aqui você pode abrir. Pode abrir? Faz Pode parte. É o livro, né? Isso. Então, pronto, vamos mostrar na tela. Sim. The Case for Christ, de Lee Strobel, é isso? Lee Strobel, é isso. E aí, sobre o que é Vamos lá. o livro? Contem pra gente. Deixa eu- a camiseta, boa. E a camiseta, por favor. Agora, hein? Pra fazer parte do nosso English community. Olha aqui Lembrar que aí bonita a da frase. Ó, nossa- Gabi, lê aí você com a sua voz bonita. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Psalms 119, 105. Que lindo, gente. Isso. Amei a camiseta. Muito bom. Resume o livro Resumiu aí pra o gente. livro aí rapidamente? Na verdade, Vamos lá. em um post no X. Lee Strobel foi um ateu, um jornalista que foi ateu. E, inclusive, ele Essas foi... histórias dos ateus que viram cristãos são fantásticas, Fantásticas. né? E ele é uma das pessoas que inspiraram também em suas respostas o Charlie Kirk. Então, muito interessante, porque Lee Strobel, ele, como jornalista e ateu, em um dado momento, a esposa dele se converte ao cristianismo. E ele fala, poxa, e agora, né? Isso vai abalar meu relacionamento, né? Eu sou um cara formado... Tem uma ideia sobre Deus, que não existe Deus e tudo mais. E eu falei assim, mas eu vou provar para ela que essa ideia de ressurreição de Cristo não existe. Tá. É tudo furado e tal. Então foi nessa busca em provar para ela que ela estava errada. Ele entrevistou várias pessoas, né, importantes aí da ciência, arqueologia. E ele foi em busca de provar que Cristo não havia ressuscitado, e aí nesse caminho ele fala, as provas são irrefutáveis de que Cristo ressuscitou. E aí ele se converte ao cristianismo. Ele se converte, na verdade, pela lógica, pelo racional. E aí Que ele era o que ele precisava. Se volta para as escrituras e começa a ver, isso aqui realmente é verdade, isso aqui realmente aconteceu. E aí ele faz, né, a teologia, se torna pastor também, e é muito interessante. Que legal a história. Né? Sim, muito bom. E virou filme, é isso? Virou filme também, é um best-seller, e ele escreveu vários livros depois desse, nesse sentido também, de examinar mais a profundo, com uma visão jornalística, né, os fatos da Bíblia. Muito bom esse livro. Fantástico, muito bom. Obrigada, gente, pelo carinho, que lindo. Espero que você mergulhe aí nessa leitura muito, muito rica. Muito bom. O que mais? Tem mais uma dica cultural, que é a série House of David, que é a Casa de Davi, que tá no Prime Video, e o pessoal da produção vai colocar na tela um teaser pra vocês. Dá uma olhada.
Can one stone change the course of history? Cowards! Send me your champion! Goliath! Can one act of defiance create the legend? I will tell you the story of David, a simple shepherd boy. Why do my brothers get to fight? And I'm stuck here. David, you are not a man of blood. An outcast who became one of the most famous kings who ever lived. God does not see what man sees. He sees into the heart. And you have the heart of a lion. The Philistines have assembled. I saw the print of a hand larger than a weaver's basket. They have a giant. What? My king, I will fight the giant. Fight him with the same spirit you bring into this room. You play music for my father. Now he chooses you as champion. How will you do this? It's not about the greatness of the giant. It is about the greatness of God. Are you afraid? Terrified. I believe in you. So, as the fate of a people hangs in the balance, again I ask this question. Can one stone change the course of history? E aí, na verdade, tem várias, né? A gente, ultimamente, a gente tem recebido uma boa safra aí de séries e, surpreendentemente, nas plataformas de streaming mais conhecidas, né? Que a gente chama de mainstream, né? Tem a série The Chosen, né? Enfim, tem a própria Rede Record. Com as novelas. Disney, na Disney, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, Do né? Paulo, isso. Então, assim, os cristãos, eles são até que estão bem servidos, né? É de verdade. produções cinematográficas, né? Bem feitas. Tem melhorado muito, né? E o que eu sempre prezei é quando essas séries, elas aproximam mais do contexto bíblico, né? A gente tinha, antigamente, lá atrás, séries que não representavam muito bem as escrituras. Hoje está muito mais fidedigna, mais próxima. Não perfeitamente, né? Mas quando você assiste, tem sempre uma licença poética, né? Uma licença a gente poética. faz parte. Mas a gente fala isso porque às vezes a pessoa não lê a Bíblia, mas assiste a série. E às vezes Mas às vezes, aquela então, passagem- de novo, né? Esse amor cristão, né? Às vezes, por conta da série, a pessoa acende ali uma chama e Isso, faz com que ela vá buscar, Isso. enfim, Saber mais, né? conhecimento. Se aprofundar. Eu acho que não é? Tem gente que vai pela a via lógica, tem gente que já vai pela fé, que é herdada da família. Gente, os caminhos são tantos, São. né? Sim, é verdade. Mas são sempre todos muito bem-vindos, né? Com certeza. Muito bem. Então, agora chegou a hora da chamada oral do Reunião de Pais, que especialmente, pela primeira vez na história do podcast, eu vou fazer em inglês. Aproveitando que eu tenho aqui a turma do Bible Class. Então, a chamada oral é aquele papum que eu começo a frase, termino, eu vou falar o nome de vocês antes pra gente ficar organizado, tá? Ok. Mas antes disso, roda a vinheta da chamada oral. Muito bem. Anderson. God is... Sovereign. He's using the post. The post. Gabi, Christ is... My Savior. Anderson, the Holy Spirit is... Our helper. Gabi, a high note goes to...
The Bible Class Team. Anderson, a disappointment goes to... Everyone that don't like to study English. Okay. And now to both of you, a homework to our audience, for people who are watching us. Can I? Yes, ladies first. Yes. Ladies first. Ladies first. Join us on Instagram. Yes. And please visit us on Sunday morning at Igreja Batista em Bras Cubas. At 9 o'clock, right? 9 o'clock, yes. Okay. I Anderson? agree with... It's always like that. always. Yeah. Yes. And read the Bible. Always. Read the Bible. Great. Agora já voltando ao português, leiam a Bíblia, Sim. né? Leiam a Bíblia em inglês, em português. Você vê, a gente tem aqui agora uma crítica construtiva para a Igreja Católica, né? Você vê aqui um exemplo tão lindo, né? Dos nossos irmãos protestantes fazendo um trabalho de leitura da Bíblia, de estudo bíblico em inglês. Existem Bíblias católicas em inglês também, Exato. né? Muito boas essa versão. Muito boas sua. também, que podem também fazer essa mesma função de meditação, Sim. da gente aprofundar o estudo através de uma outra língua. A gente tem Fulton Sheen, que foi um bispo nos Estados Unidos, que também levou a palavra de Deus para vários lugares, teve um programa, então tem muito material que a gente pode buscar em inglês e que fala também da palavra, né? Então fica aí esse convite para todos os cristãos, né? Muito bem, Anderson, Gabi. Eu queria muito falar sobre a minha experiência com o Randy. Será que a gente consegue verdade, colocar? Esqueci de falar, você como intérprete do Randy, Sim, verdade. Porque Conte. tem tudo a ver com o Live Experience. Fala. O coordenador do grupo do Randy, ele é o líder de um grupo de americanos que vem uma vez por ano fazer missão aqui no Brasil. Tá. Então, o coordenador daqui do Brasil, que tem contato com o Randy, ele participou de um dos Live Experience e alguns anos depois ele precisava de um intérprete novo, de uma equipe nova. E eu e alguns amigos, a gente se candidatou, fomos. Isso há 10 anos atrás. Tá. Eu estou com eles até hoje. Mas como foi importante para mim essa proximidade com os nativos, né? Com os norte-americanos. Eu cheguei lá em 2016 com o inglês, sim, avançado, já tinha terminado. Você foi pra lá, então? Não, eles vêm aqui pro Brasil eles que vêm pra cá. e eu ajudo eles aqui no Brasil. Tá. Então, eu conheci eles com o meu inglês já formada lá na escola de inglês. O inglês já de escola de inglês. Sim. E a partir de lá, então, eu fui... eu recebi uma injeção, né? De convivência, eu mergulhei uma imersão, realmente. que a gente chama. Eu realmente mergulhei. E é uma oportunidade que eu não teria, porque eu ainda não consegui viajar para fora. Então, eu tenho essa proximidade com os americanos de uma forma muito legal, que me ajudou muito. E a questão de ser intérprete, né? Então, o que eu faço? Qual é o meu trabalho com eles? Durante a missão, nós vamos para os lugares e eles precisam ser entendíveis, né? Eles precisam ser entendidos e entender. E eu tô ali como a Você chave. faz essa ponte. Eu faço a ponte entre a palavra que eles querem dar e as pessoas também falando. E é um trabalho extremamente gostoso, porque a gente conhece muita gente, a gente viaja aqui por todo o Alto Tietê até São Paulo. Ai, que legal. E falando Isso sobre... todos os anos? Todos os anos, falando sobre Jesus, pregando o evangelho, e eu ali como intérprete, então é muito gostoso. E foi a partir do Live Experience que eu consegui aí esse contato, e estou há 10 anos ajudando eles, e é muito, muito bom. A gente vê muitas pessoas conhecendo Jesus, muitas pessoas enfermas sendo saradas, curadas, e é muito gostoso poder participar dessa missão. Então, muito bem. Aqui, devidamente registrados os Sim, agradecimentos ao Live Experience. Então, agora, finalizando, Gabi, Anderson, obrigada. Né? De novo, falei para os dois que o melhor presente que a gente pode dar não são presentes físicos, né? Mas é o presente do tempo, da gente estar aqui em partilha, falando de Deus. Olha que coisa deliciosa, né? A gente ter um espaço para isso. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, o ministério, né? Que vocês continuem impactando as pessoas através do trabalho com Bible Class, por onde vocês vão.
E é isso, e você não deixe de seguir, né, o Bible Class nas redes sociais. Siga lá. Deus abençoe vocês, gente. Obrigada mesmo, Ju, pelo convite. Foi muito, muito bom, né, Anderson? Amém. Que seja o primeiro de muitos. Exato. Já estou me convidando para os próximos. Quem sabe, a gente mergulhar um pouco mais. Sim. Talvez quando o Randy estiver por aqui, a gente trazê-lo e fazer um podcast em inglês, né? Morro de vontade de fazer um podcast em inglês. Seria bem legal. E para você que nos acompanha até aqui, não deixe de seguir, compartilhar essa conversa, se inscreve lá no canal, deixa o joinha. Tudo isso mostra pro algoritmo que esse conteúdo tem valor. Até o próximo Reunião de Pais. Tchau!